Senador Major Olímpio. O preço da prostituição. Fica claro para o povo brasileiro o que está acontecendo na discussão em relação a quem vai conduzir verdadeiramente o uso de recursos públicos e do orçamento. Enquanto não mudar do presidencialismo para o parlamentarismo, e pode-se partir para essa discussão com a sociedade, mas não é no orçamento. 57 milhões de pessoas disseram: quem dirige o executivo é Jair Bolsonaro. O restante em relação a isso são manobras de quem não tem voto. Colocar 30 bilhões de reais, ou num acordo macabro, colocar 15 bilhões de reais, negociando o preço da prostituição. Se vai ficar 10 bi com a Câmara, 5 bi no Senado. Nós não participamos, e a população brasileira está acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui. Nós, pelo Muda Senado, nós estamos lutando pela manutenção do veto do presidente da República e das garantias que o povo deu ao presidente para ser o gestor desses recursos, com a estrutura do Estado brasileiro, e não com esse compadrio safado que vão querer fazer aqui. Quem é amigo do rei, quem é amigo do relator, terá a sua região irrigada para garantir eleições municipais, para sensibilizar a Câmara e o Senado, para aprovar a PEC para recondução de presidentes das casas. Essa é a verdade que precisa ser dito. É uma safadeza com recurso público. Ninguém está discutindo as emendas impositivas individuais, de bancadas, até mesmo das comissões. O que está se discutindo verdadeiramente é essa vergonha. E nós não queremos fazer acordo, não. Nós queremos que os ministérios e a sua estrutura, com o presidente eleito, não porque o presidente da Câmara, que não tem voto com o povo, se elege no Rio, na Quebrada, com 74 mil votos. Que o relator, com todo o respeito do orçamento, mas não pode ficar na mão com o correspondente ao orçamento de 6 ministérios. Isso é negar a população brasileira. Esses 3 PLNs que não deu para analisar até agora, e que nós não fazemos acordo para tripudiar no povo brasileiro, e nós vamos acompanhar. Nós faremos obstrução em qualquer matéria, e nós vamos garantir, sim, o veto do presidente, o veto 52, e essas matérias que querem discutir agora, que é quebra-galho, eu digo e repito, o preço da prostituição. É isso que nós estamos negociando agora. Se vai pagar 30, se vai pagar 15, se fica 10 com a Câmara, se fica 5 com o Senado. Que a população brasileira acompanhe nesse momento. Nós ainda temos presidencialismo, um presidente eleito pela maioria da população, 57 milhões de votos. O resto, esse parlamentarismo branco, quem é ligado ao relator, quem é ligado à direção das casas, quem está no compadrio. No Senado nós já tivemos, vergonhosamente até o final do ano, a distribuição de recursos para pagar a votação da Previdência. Está escancarado lá, e nós não vamos compactuar com isso. Encerrada a discussão.
Passamos à votação nominal do veto 47 de 2000. Parlamentares, nós estamos na expectativa do início da sessão que colocará em votação daqui a instantes o tão comentado veto 52. E enquanto não temos esta votação, me permito raciocinar nos seguintes termos. Depois da emenda individual impositiva, depois das emendas de bancada, e agora com as emendas de comissões, e por fim, as emendas do relator do orçamento. O que mais falta para o Congresso Nacional avançar na verba da administração pública do Poder Executivo? É evidente que estou aqui em sintonia com a posição desse movimento criado no Senado e que está aberto a todos. Não é um movimento fechado, é um movimento aberto. Muda Senado, muda Brasil. E gostaríamos de ver aqui também o Muda Câmara, Muda Brasil, ou Muda Congresso, Muda Brasil, para que se acabe com esses velhos vícios do Congresso Nacional. Há uma inversão da lógica, senhores deputados e senadores. Há uma inversão da lógica da administração pública. O legislativo legisla e fiscaliza. O executivo executa a sua verba orçamentária. Já por uma questão de precauções, se criou a emenda individual e a emenda de bancada. Mas até quando nós vamos? Haverá um momento em que nós chegaremos que equivalerá mais ou menos o seguinte: toda a verba que escapar das rubricas obrigatórias carimbadas, tudo deve passar para o Congresso Nacional. Só está faltando isso. Por isso, nós estamos diante de uma proposta abusiva e abusada, uma verdadeira excrescência, onde não se encontra em nenhuma democracia. Não cabe ao Congresso Nacional a administração que compete à gestão do Poder Executivo, que chega até a tal ponto, senhores senadores e deputados, em que os ministros de Estado precisarão pedir ao parlamentar que libere recursos para que ele aplique na administração do seu ministério. Esta é a situação a que estamos chegando. Daí porque não é possível nós negarmos este veto 52. Este veto precisa ser mantido. E que não se venha com o PLN que vai dar uma troca, uma meia dúzia, um 6 por meia dúzia, que é o que já se insinua aqui nos bastidores. Nós precisamos estabelecer as competências de cada poder em cumprimento à harmonia e independência pregada pela Carta Máxima. E não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma verdadeira subversão de valores e de competência. Então, ouçamos a voz das ruas. Milhões de brasileiros, por todos os meios, por todas as mídias, pedindo que mantenhamos o veto 52. E é nessa expectativa que esperamos o início da sessão propriamente dita, da ordem do dia, dentro de instantes. Obrigado, presidente. Deputado Bongás. Enquanto isso, Célio Moro, 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui antecipar o principal assunto que nos reúne hoje, até porque a sua não deliberação tranca a pauta
do Senado, do Congresso, e por isso exige uma decisão. Trata-se do veto 52, já famoso. Mas quero aqui, em primeiro lugar, pedir especialmente aos formadores de opinião que não digam que ele versa sobre orçamento impositivo. Orçamento impositivo é outra coisa. Orçamento impositivo gradualmente vem sendo estabelecido. O deputado Hélio Pires foi o relator da emenda à Constituição que tornou impositivas as emendas parlamentares individuais, das quais 50% tem que ser destinadas à saúde. Elas são impositivas, ou seja, salvo quedas de receita, têm que ser executadas. E isto foi uma conquista do parlamento e do povo brasileiro. No ano passado eu tive a honra de ser o relator da emenda constitucional, hoje número 100, que tornou impositivas as emendas das bancadas de deputados federais e senadores, as bancadas que representam cada estado da federação passaram a ter um quociente de impositividade, 0,8% da receita corrente líquida. Isto é orçamento impositivo. A melhor proposta já apresentada, a meu ver, foi apresentada no ano 2000 pelo senador Antônio Carlos Magalhães, que começava dizendo o seguinte: é de execução obrigatória a lei de orçamento, ou seja, o orçamento anual é de execução obrigatória. E só pode ter modificações na sua destinação por projeto de lei do presidente da República. Ou seja, elimina a possibilidade de um burocrata do governo modificar o que a lei orçamentária estabelece. Singelo e simples. A manobra que está em discussão hoje aqui não tem nada a ver com isso. Eu vou votar pela inteira manutenção dos vetos, porque aqui o que foi feito foi um movimento em favor do poder de poucos. No momento eu não vou designar os autores deste movimento de usurpação até da competência do Legislativo, mas delegar ao relator geral a faculdade de dispor ao seu arbítrio do equivalente a 1/3 do que se dispõe num orçamento que é deficitário em matéria de despesa, incluindo investimentos discricionários. Isto é um exagero de falta de bom senso e de falta de pudor. Por isto, neste início de sessão, em que está prevista essa deliberação, eu quero tornar pública perante o Congresso a minha posição. Não é o Jair Bolsonaro que tem razão, não. Quem tem razão é quem defende o orçamento impositivo democrático, debatido e elaborado pelo Congresso, que quando prescrever uma dotação orçamentária tem que ser respeitado na sua decisão, e não uma delegação a um relator geral que, independente do seu mérito pessoal, tenho profunda admiração pelo deputado relator Domingos Neto, mas nenhum relator geral designado ou por partido ou pelo presidente da Câmara ou do Senado tem legitimidade para dispor sobre o exercício orçamentário de um ano. Muito obrigado. Deputado Vicentinho, pelo tempo de líder do bloco do PP. Senhor presidente, só para registrar para o meu pronunciamento ser divulgado na hora do Brasil. Deputado Vicentinho, Vossa Excelência daria 1 minuto para a deputada Fernanda? Claro. Muito obrigada, deputado. Eu quero agradecer